Show de bola. Fala, pessoal, beleza? Boa noite. A Graciela entrou. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Graciela? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Esperar a galera entrar, a gente já começa. Ó, o pessoal pedindo para entrar. A Silvinei. Olá. E aí, Ana? Tudo bom? Tudo. Vou colocar a presença para você. Aí. Olha, galera. Eu vou na hora certa. Aê, beleza. O pessoal tá aí, chegando. Ótimo. Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, tudo bem? Olá. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Então tá bom. Belezinha. Vamos lá. Alguém se recorda o que a gente viu na aula passada, meninas? Opa, tem gente pedindo para entrar. O que foi mesmo que a gente viu? Encomprese, enurese e hiperatividade. Tá bom? A gente viu encomprese, enurese e hiperatividade. Encomprese é a situação onde o indivíduo, só para lembrar, né? É a situação onde o indivíduo tem dificuldade ou muitas vezes não consegue, tem limitação em controlar o esfíncter anal, né? E aí acaba defecando de forma involuntária, né? Enurese é perder urina, quase a mesma coisa que encoprese, só que no caso não perde fezes, perde urina nas calças também, obviamente de forma involuntária. Depois a gente viu sobre hiperatividade, que é um transtorno, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Viu algumas características importantes, inclusive que boa parte dos pacientes chegam à vida adulta sem o diagnóstico. Isso se deve, né? Isso acontece porque geralmente os médicos e também familiares associam o comportamento da pessoa à sua personalidade. Pedrinho sempre foi agitado, a Maria sempre foi assim, espoleta, e por conta disso não desconfiam de algum transtorno, de alguma coisa, de alguma doença, né, que esteja ali no corpo da pessoa, ok? A gente falou mais coisas, a aula foi gravada e também posta, né, publicado no YouTube, ok? Hoje vamos falar de duas coisas que eu gosto bastante. Vamos lá. Acidente vascular encefálico e doença de Alzheimer, DA. Perguntas, para variar, né, Lucas? Para variar. Meninas de casa, Elaine também, todo mundo. O que vocês acham que é, como a gente vai começar por esse tema, né? O que é AVC? O que é esse bendito, esse tal de acidente vascular cerebral? O que vocês acham que é isso? Alguém tem ideia, né? Assim, eu acho que é aquilo, eu acho. O que vocês pensam sobre? Ou já ouviram falar? Lucas, Oi. seria problema de pressão alta e que ocasiona, como é que fala, lesão em alguma veia no cérebro, alguma coisa assim? Tá bom, tem a ver. Ela disse será que talvez é um problema de pressão que causa uma alteração numa veia do cérebro? Sim, tem uma parte disso. Uma parte é justamente isso. Um pedaço, tá? Isso é um tipo de AVC. Daqui a pouco eu vou perguntar o Chico. Você caminhou mais para um lado, mas tá certo, tá certo. Tem a ver com isso sim. Tem o quê? Dá uma hemorragia. Nesse caso que ela falou, é o que dá hemorragia. Esse, no caso que ela disse, é o hemorrágico. Porque é o que dá aqui.
Tem o isquêmico e tem o hemorrágico, exatamente. O isquêmico acontece de uma forma, por conta acontece de um jeito, é uma consequência de algo, e o hemorrágico é uma consequência de uma ruptura de uma artéria. Então, uma artéria, uma veia do cérebro se rompe, estoura. E ao estourar, obviamente, tem sangue, né, dentro dela, e aí você começa a ter uma hemorragia cerebral. Então, começa a vazar sangue no cérebro da pessoa. Esse é um tipo, esse é o hemorrágico, e é o mais letal, é o que mais mata. Vou fazer algumas perguntas sobre ele. Né? Deixa com sequelas, deixa. Ambos deixam sequelas. Ambos deixam. Acontece que 40% dos pacientes morrem. Então, a cada 100 pessoas, 40 morrem em média. Tem um tipo de AVC que é mais letal, que mata mais. O outro não é tão letal, mas... Ah, é? De 80 anos que teve? Ah. Aham. Isso. Uhum. Ah, entendi. Tipo assim, como é porque ele usa... Bom, termina que eu vou falar pra galera. Eu gostei desse exemplo, gostei. Pode falar, gostei. Ah, legal. Aham, entendi. Gostei. Aham, então força, né? Legal. A Elaine disse o seguinte, professor, eu conheço uma pessoa, um senhor, 80 anos, né? De 80 anos que teve AVC, também hemorrágico, só que ele não teve tantos problemas porque é professor. Então, como exercita muito o cérebro, lê muito, os médicos acreditam que essa foi a causa dele não ter sofrido tantos prejuízos, né? Tantos problemas, tantas sequelas. Ter ficado com sequelas mais sérias. Tá bom. Legal, gostei. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas com certeza, gente, o nome já fala, né? É um acidente. Então, ou seja, é uma coisa que a gente não queria, não esperava, né? Ninguém gosta de acidente. Acidente geralmente remete a uma coisa negativa. Um acidente vascular, toda vez que vocês ouvirem falar sobre vascular, tem a ver com vaso, veia, isso, artérias, com o sistema cardiovascular. Então, um acidente vascular é um acidente que acontece em artérias ou veias, né? Nesse caso aqui. Então, oi? Pode perguntar, que eu já jogo para o pessoal. Tá bom. Ó, a Elaine perguntou se geralmente é quem tem pressão alta que tem esse tipo de problema. Não necessariamente. Porque, como eu falei para você, daqui a pouco a gente vai ver as diferenças entre eles. Para o hemorrágico, geralmente sim. Para o hemorrágico, geralmente pessoas com pico de pressão arterial. A pressão deu um pico, elevou-se muito, de forma abrupta, assim, do nada, deu um pico mesmo muito grande. Aí o vaso, a artéria da pessoa não consegue segurar e se rompe. A pressão interna é tão grande que alastra, e se rompe e causa uma ruptura. Nesse caso, sim, por exemplo, no caso de um AVC hemorrágico, a pressão arterial infelizmente, um fator de risco muito importante. No caso do isquêmico, não. No isquêmico é um outro mecanismo, que eu vou perguntar daqui a pouco, mas acontece de uma outra forma. Você tem algo obstruindo a artéria. É alguma coisa que entope a artéria e o sangue não passa. São diferentes. Em um caso, a artéria estoura, se rompe. No outro caso, a artéria é bloqueada. O sangue não consegue passar porque tem alguma coisa impedindo a sua passagem. Não, aneurisma é um inchaço. Tá vendo? Aneurisma é um inchaço que acontece, e aí pode ter em vários lugares, né? Na cabeça, ó. Vou colocar aqui, ver se eu acho uma imagem. Mas aneurisma não, quer ver? É como se fosse aqui, ó. Dá pra ver aqui. Quer ver? Você vai conseguir ver aqui, ó.
Galera de casa, a Elaine perguntou se chega a ser um aneurisma. Eu disse que não, por causa disso. No caso do aneurisma, aí as meninas conseguem ver, beleza. No caso do aneurisma, a gente tem, tá vendo aqui, tipo um inchaço. Então, eu tenho literalmente isso, um inchaço da artéria. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Olha aí a galera entrando aí, ó. Alguém falou? Forma um coágulo, né, de sangue, né, Lucas? Isso. Tem outras imagens. Eu vou pegar outras aqui, ó. Essa aqui, legal. Olha aí. Então, ó, eu tenho tipo literalmente um inchaço. Ela vai inchando, 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 aí sim estoura. Então, imaginem uma bolha, como se fosse isso, tá? Um exemplo. É uma bolha que vai crescendo, 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 crescendo. Em algum ponto, como a artéria tem a sua elasticidade, mas ela não é, ela tem um limite para esticar, né? E aí ela se rompe, como a Eliana falou, estoura. Que é esse caso aqui, ó, desse pedacinho da imagem. Tá bom? Mas não são coisas diferentes. São coisas diferentes. O AVC, né, como eu estava dizendo para vocês, é um acidente que acontece em artérias, acidente vascular, então é acidente no sistema cardiovascular, só que tem um detalhe aqui, ó, cerebral. Deixa eu ver se é só alguém que está mandando mensagem. Quer ver? Se é alguém que não está conseguindo entrar, não. Então, não, achei que fosse. É o acidente vascular cerebral que acontece quando os vasos levam sangue ao cérebro, acabam sofrendo alterações. Ou entopem, ou se rompem. Pode ser gordura. Pode ser. Eu vou falar com mais detalhes dele, mas pode ser sim algum tipo de coágulo. Um coágulo, um pedaço de gordura, um êmbolo, alguma coisa que se solta e acaba entupindo. Eu tenho algumas imagens bem legais. Mas sim, geralmente é um pedacinho de gordura, algum êmbolo, algum trombo, alguma coisa. Aham. Ele tem? Aham. Pode, porque o que acontece? No caso de pacientes que tenham, vamos lá, ó, muito comum, pessoas obesas, pessoas que apresentam sobrepeso, pessoas sedentárias, porque são pessoas que acumulam gordura dentro das artérias. Ele não é sedentário, mas no caso dele foi a pressão, então não foi gordura. Então no caso dele foi hemorrágico, né? E o que acontece? Quer ver, ó? Não é esse o caso, né? Mas só para vocês visualizarem, geralmente ó, aqui, deixa eu pegar uma legalzinha para a gente conversar. Aqui, tá bom, essa aqui dá. Ó, eu tenho uma artéria, né? E aí dentro da artéria eu começo a ter acúmulo de gordura. Por isso que eu falei, principalmente pessoas obesas, sedentárias, sobrepeso, para esse tipo de AVC que é o isquêmico. Para esse tipo aqui, a pessoa começa a ter acúmulos, por exemplo, de gordura, pode ser também com água, alguma coisa assim, mas estou dando exemplo de gordura. E aí, um pedacinho de gordura se solta, cai na corrente e começa a circular o corpo. Em algum momento ele vai parar, ele pode entupir uma artéria, pode ser na perna, trombose, no pulmão, embolia pulmonar, ou na cabeça, AVC. Nesse caso, isquêmico. Por que isquêmico, Lucas? Porque causou isquemia, falta de circulação sanguínea. Como ele entope a artéria, o sangue não passa mais. Toda a área que deveria ser irrigada pelo sangue não está sendo mais, e aí o que acontece? Morre.
acontece a falência, né, a morte do tecido, da parte que não recebe mais sangue, porque o sangue leva nutrientes, oxigênio, por aí vai. Então, esse é o mecanismo do AVC isquêmico. Do hemorrágico, não. O hemorrágico é alguma coisa que faz com que a artéria se rompa, né? Exploda. Vai explodir, vai estourar, né? No popular vai acabar estourando. Bom, então existem essas duas possibilidades para o acidente vascular cerebral. Eu vou chamar cerebral ainda nessa aula, mas a gente não fala mais isso, tá? É AVC. É AVE agora, acidente vascular encefálico. Tá bom? Eu vou falar ao longo da aula AVC, mas só para você lembrar, né? Mas entendam que não se fala mais AVC, mas sim AVE. É, né? É AVE. Hã? É AVE. Aqui na apostila tá AVC, e aí eu tentei ser fiel à apostila, mas ainda tem, inclusive na área da saúde, muitos ainda utilizam. Tá bom, gente? Então, ó, esse acidente é causado por dois possíveis mecanismos. Ou a artéria vai entupir, ou vai se romper. Não tem outro mecanismo. Ou é uma coisa, ou é outra. Quando é uma coisa, é um tipo de AVC. Quando é outra coisa, é outro tipo de AVC. O que isso faz, Lucas? Independentemente se entope ou se ocorre a ruptura, provoca a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Então, tudo que não recebe mais sangue, morre. Então, se eu tenho uma artéria que explode, que se rompe, boa parte do cérebro não vai receber mais sangue. O que isso faz? Causa morte. Falta nutrientes e oxigênio, o cérebro, ou aquela parte específica, deixa de ficar oxigenada, deixa de receber nutrientes e os neurônios, que são as células do cérebro, começam a morrer. É um pouco do que a gente vai ver no Alzheimer. A morte de neurônios. Não por essa causa, mas também tem a morte de neurônios. Bom, mais características. É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação, que foi um pouco que você disse, e internações em todo o mundo. Pergunta. Por que é que vocês acham que o AVE causa incapacitação? Assim, tem algumas causas, né? Mas por quê? Sei lá, me fala alguma coisa. Porque atinge o cérebro. Tá bom. Tá certo. Ok. E vocês, meninas de casa? A Elaine disse que é porque atinge. Faz sentido, né? Se eu tenho um comprometimento do meu cérebro, tudo que envolve atividade cerebral fica comprometido. Exatamente. Tá certo. O que mais, meninas? O que vocês acham, galera? Deixa eu ver se responderam aqui no chat. Ô, Gelsa. A Gelsa colocou boa noite. Boa noite, Gelsa. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, Lucas. E aí, beleza? Tranquilo? E aí, o que vocês acham? Beleza? Que bom. Tranquilo. E aí? Por que será incapacitação, meninas? Como que é a pergunta, Lucas? Por que o AVE pode causar... Pode não. Geralmente causa incapacitação. Por quê? Porque geralmente acontece na parte do cérebro, né, Lucas? E atinge movimentos muscular, pensamentos, vocálico e outras coisas mais. A minha tia teve há pouco tempo. Como você falou, uma gordurinha, uma pelinha que subiu, deu esse AVCzinho nela e deu 2 vezes. Graças a Deus ela foi socorrida a tempo. Meu cunhado teve no ano passado, no começo do ano. Ele ainda está caminhando difícil, a mão dele direita ainda não se movimenta muito bem, e ele sente zonzeira, ele não consegue ouvir muito barulho, é uma coisa bem, sabe, complicada. Sim. Obrigado, Eliana. A gente já fala, né? Ela até usou o termo vocálico. Exatamente, Eliana. Então, se a gente pegar o que a Eliana e a Eliana disseram, é isso, gente.
As incapacitações, por conta do AVE, são justamente, ou acontecem porque elas comprometem tudo que o cérebro executa. Ah, Lucas, para que eu uso o cérebro? Para tudo, praticamente. Para falar, se você tem uma falha no sistema cerebral, a linguagem fica comprometida. Aham. Vixe, o cara é fuçado, meu. Ah, não, aí é difícil, aí é doído mesmo, cara. Uhum. É. Aí começou a fazer um processo de reintegrar de novo. Legal. Dentro de 2 meses, ele já estava perfeito, impressionante. É. Olha, você sabe. Bom, deixa eu falar para a galera, eu vou comentar, achei legal. A Nani disse que esse senhor que ela citou de 80 anos é um professor da USP do departamento de Química. E que dentro de 2 meses ele já voltou a fazer as atividades, as coisas assim. Está bem diferente do que quando teve o acidente. O que acontece? Muitas coisas podem ter influenciado isso. Com certeza, é a atividade cerebral. Assim, professores, falo porque eu faço parte de um grupo de pesquisa também lá da Federal. Então, a todo tempo tem artigo sendo publicado, sai um estudo de... Enfim, o negócio é dinâmico, acontece a todo tempo atual. Então, essa pessoa precisa usar muito o cérebro. Geralmente são poliglotas, 5 de 5 línguas, então, geralmente, cara, assim, os caras são, assim, fora de série. Você acha 5 idiomas por aí já é um negócio louco, né? Fora a habilidade. Ah, é? Aham. Mas assim, tá perfeito a fala dele. A dicção, a fala, tá tudo normal. Isso pode ser por conta realmente desse estímulo cerebral que é constante. Pode ser também devido à área e à intensidade do AVC. Então, assim, talvez o AVC, como socorreram a tempo, provavelmente, né? E dependendo da área, não foi tão grave. Uma outra coisa legal, suporte. Fono. Deve ter outros profissionais também entrando em ação, né? Por isso. Você tem todo um aparato. Você tem fono, enfermeiro, educador físico, pneu, e aí você, com certeza, neuro. Tudo em casa. Então, isso faz muita diferença. Então, assim, pessoas que não têm tantas condições. Você trabalha para ele? Eu falo porque é o seguinte, se vocês olharem, se ele for muito antigo de casa, ganha bem pra caramba, ganha muito bem, muito bem. Então, assim, pessoas que têm condição de pagar um tratamento, ou de pagar profissionais para tentar retomar a vida de acordo com a sua naturalidade, normalidade. Isso faz muita diferença. Pessoas que são mais simples, que não têm tanto poder aquisitivo assim, nem todo mundo pode pagar uma fono em casa, um neuro, um fisioterapeuta. Assim, não é que ninguém, mas é difícil a gente encontrar para a maioria das pessoas. Quem pode, se recupera mais rápido. Principalmente se tem uma atividade cerebral constante como a desse cara aí, como ele, né? Assim, então, muito ativo e tal. Congressos. E a professora vivia fora. Ela também é bem conhecida, bem legal. Então, assim, pode ser por conta de tudo isso. E lógico, né? Que bom que deu certo também, que muitos se entregam, muitas vezes. Quer viver, né? Tem o seio de viver. É bem isso mesmo. Isso faz diferença. Não se entregar. Bom, olha que legal. Casa, de certa forma, com o que você falou, Helena. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento, maiores serão as chances de recuperação completa. O que significa? Quanto mais rápido a gente entende que foi um AVC,
e começa a reparar os danos, melhores são os resultados do tratamento. Nesse caso, a gente consegue aplicar perfeitamente, né? Diagnosticaram rápido, identificaram rapidamente que foi um AVC e já começaram o tratamento para ontem. E aí, o resultado está aí, né? Uma recuperação. Uhum. Aham. Uhum. Sério? Ela se ligou. Aí ela já ligou para esse mulher dele. Aham. Ela me ligou. Aí a gente ficou conversando. Vai, corre, chama o médico, sei lá. Não é normal, né? Lógico. Não, mas na verdade é verdade. Ainda bem que foram rápidos, né? Ela me disse aqui, no dia ele sentiu uma dor de cabeça forte e deu um apagão. E aí ligaram para ela, para a ex-esposa desse senhor, desse professor, e aí falaram, corre para o hospital, e aí deu certo, porque foi rápido. Quanto mais rápido, melhor e mais chance, inclusive, a gente tem de salvar o paciente. Oi? Fez. Sempre faz. Ainda mais esse hemorrágico que mata bem mais, que é mais letal. Bom, dessa forma, obviamente, né, gente, é essencial que você e eu fiquemos atentos aos sinais e sintomas. Por quê? Porque quando a gente identificar que tem alguma coisa errada, alguma coisa diferente, olha lá a resposta ou a dica, né? Procurem o atendimento médico. Imediatamente. Olha, tem algo errado, não é normal, como você disse. Olha, não, isso não é normal, ele não costuma fazer isso. Se não é normal, se algo está estranho, está fora do que a gente habitualmente encontra, né, no paciente, a gente precisa ir ao médico. Lucas, mas eu não sei o que é, não precisa saber. Só tem que ter a expertise, o site, o pensamento. Não, olha, se não está normal, está errado. Não, se está errado, tem que ir para o médico para ver o que é. Porque lá eles têm formas de lidar. Tá bom? Então é o que eu brinco sempre, né? Nesse caso de saúde, é melhor pecar por excesso. Lucas, eu estou desconfiada, leva. Cheguei lá, não era nada. Seu papel você fez, que é garantir a qualidade de vida e o melhor estado de saúde possível ao paciente. É o seu trabalho também desconfiar, nesse sentido, né? Você tem que zelar pela saúde, e isso passa muitas vezes por levar o paciente ao atendimento médico, né? Assistência médica hospitalar. Aí estão os dois tipos. Um causa isquemia e o outro causa hemorragia. Eu vou mostrar daqui a pouco, vou falar de um por um, né? Mas vocês conseguem, dá para ver, deixa eu ver se a galera... dá, perfeito. Conseguem ver que tem um pedacinho aqui roxo, né? A cor arroxeada. O que isso significa? Que este pedaço aqui, nessa cor azulada, parece azul, um roxo, está nesse desenho demonstrando isquemia. Por que está pretinho assim, Lucas? Tá roxo, tá azulado, cinzento? Porque esse pedaço já está morrendo. Necrose. Assim, a ideia, né? Não é necrose ainda, mas vai caminhar para esse caminho se a gente não... Vai caminhar por isso se a gente não resolver. Os neurônios e a morte deles causa a morte do cérebro, do tecido. Isso. Exato. Os neurônios são as células do cérebro. O cérebro funciona por causa deles também, né? Principalmente. Quando eles não recebem mais oxigênio e nutrientes, como eles são muito sensíveis à falta de nutrientes e oxigênio, morrem. É como... Deixa eu pegar um bicho que... Aí eu não vou lembrar o nome dele. Mas tem um bichinho... É um roedor. Parece um porquinho da Índia. É o animal que tem um metabolismo
fora de série. Ele come tudo que ele vê pela frente. Eu esqueci o nome, tem um nome lá. Come inseto, come bicho, come tudo, come tudo. Porque ele tem um metabolismo muito rápido e se ele não comer, ele morre. Nesse caso, os neurônios são muito sensíveis à falta de nutrientes e oxigênio. Então, em situações que falta nutriente, que falta oxigênio, eles morrem, não resistem. E nesse tipo aqui de AVC, lembra, alguma coisa vai entupir, vai impedir a passagem de sangue. Obstruiu aqui a artéria, o sangue não passa mais, e toda a área que estava depois desse local que foi obstruído, que foi entupido, que foi tapado, morre. Todos os neurônios que receberiam aqueles nutrientes e oxigênio pelo sangue, e que agora não recebem mais, morrem. Morrendo neurônios, o tecido começa a morrer também. No caso do hemorrágico é diferente, ó. Vejam que não está azulzinho, está vermelho. Por quê? Indica a hemorragia, né? O rompimento da artéria. Aí tem mais imagens aqui. Vamos lá. Achei que a gente ia falar. Bom, vamos começar pelo isquêmico. O isquêmico ocorre quando há a obstrução de uma artéria. Por que isso é letal, Lucas? Acabei de falar para vocês, né? Porque a gente impede a passagem de oxigênio e de nutrientes. Se não chegam nutrientes e oxigênio, os neurônios começam a morrer e todo o tecido, todo o cérebro da pessoa, aquela parte, tá, gente? É importante dizer isso, aquela parte que não recebe mais sangue, começa a apresentar falhas. Essa obstrução pode acontecer devido, por exemplo, a um trombo, a um êmbolo, né, um pedacinho de gordura, como a gente já disse, por aí vai. Esse tipo de AVC aqui, que é o isquêmico, onde tem a obstrução, o bloqueio da passagem de sangue, é o mais comum. Cerca de 85% dos casos de AVE são desse tipo aqui. Então, você tem 100 pessoas que sofreram AVE. Dessas 100 pessoas, em média, 15 foram do AVC hemorrágico e 85 foram desse AVC aqui, o AVC isquêmico. Porque ele é muito mais comum e acontece, obviamente, em 85% dos casos. Não significa que, por ser mais comum, que não traz sequelas, tá? Pelo contrário, traz sequelas também, com toda certeza. O outro é mais letal, não é tão comum, né? Assim, mata mais e não é tão comum, mas ambos causam sequelas, muitas vezes irreparáveis no paciente. Já o hemorrágico acontece quando há uma ruptura, um rompimento. Quando a artéria, o vaso, explode, estoura. E, obviamente, o que tem dentro é sangue. Se houve a ruptura, o sangue extravasa. Começa a sair, causando, portanto, hemorragia. Essa hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. Vou mostrar para vocês. Talvez vocês nunca viram. Então, aí eu não vou falar sobre isso, né? Mas aí é daqui que vem a meningite também. É uma inflamação da meninge, tá? Ó, a meninge é isso, ó. Desculpa, aqui, perdão. É como se fossem as camadas que ficam entre o cérebro e a pele. Isso é meninge. Então, o que o nosso slide disse foi o seguinte, ó. E lógico, né, gente? A meningite é a inflamação dessas camadas. O que o slide falou foi, deixa eu pôr aqui. Essa hemorragia pode acontecer dentro do tecido ou na superfície entre o cérebro e a meninge. Então, eu tenho ou a hemorragia dentro ou entre. De uma forma ou de outra, tem sangue extravasando, consequências sérias estão por vir, né? Esse tipo de AVC, que tipo, Lucas? O hemorrágico é responsável por 15% de todos os casos de acidente vascular encefálico. Mas pode causar morte com mais frequência do que o AVC isquêmico. Essa morte gira em torno de 40%. Gente, isso é muita coisa. Quase metade dos pacientes morrem. 40% é quase 50%, né? Então, a cada
1.000 pessoas com esse tipo de AVC, 400 morrem. É um número muito alto, um número muito preocupante, mas se justifica, né? Morre o cérebro, morte cerebral muitas vezes acaba sendo fatal, né? Porque é o cérebro quem comanda e coordena tudo. É a máquina, né? É a nossa central, com certeza. Sintomas. Você falou que ele sentiu uma forte dor de cabeça e teve um apagão, né? Legal. Aí tem outros aqui que também são comuns. Existem alguns sinais que o corpo dá que nos ajudam a reconhecer. Aham. Aham. Meio aéreo. Uhum. Aham. Uhum. Sabia que muitos, por exemplo, nem todo mundo ia insistir, não, você tem que ir sim. O que a Elaine falou, meninas, foi que esse senhor, o professor lá da USP, ela citou, teve um apagão e voltou. Às vezes é igual o celular, né? Dá um apagão e volta. Tipo um blackout. Deu um blackout e voltou, e aí ele não queria ir ao médico. E aí insistiram, e enfim, ele acabou indo ainda bem. Porque se ficasse em casa, mais sangue vazaria, extravasaria, e aí as consequências. Aí talvez sim ele teria, assim, consequências sérias e gravíssimas, e talvez até não ia estar como está hoje, talvez, né? Geralmente é assim. Bom, então, nós cuidadores temos um papel, como eu disse a vocês, também de observar o paciente. Por isso que é importante que você saiba como é o comportamento habitual do seu paciente. Como é que normalmente o seu paciente se comporta? Geralmente meu paciente é assim, assim, assado. Geralmente ele é assim, agitado, não é mais quieto, mas é falante, interage. Você precisa saber características do seu paciente. Quem é ele e como ele se comporta. Porque não tem como eu saber que o meu paciente não está normal se eu não sei o que é o normal dele. Entendem? Como é que eu sei que o meu paciente teve uma mudança de comportamento? Porque eu sei qual que é o comportamento normal dele. Então, assim, eu vou falar uma lista aqui de sinais, sintomas, mas é importante que você sempre observe tudo que foge do comportamento normal dele, tá bom? Vamos lá. Né? Nesse caso, por exemplo, você fala, ele nunca apagou, vai apagar? Tá errado, nunca aconteceu. Aham, desse jeito? Aham. Sério? Nossa, meus sentimentos. É doído, né? Eu tive que usar tudo que eu aprendi com você, tudo que eu já sabia um pouco. Reconhecer. Porque o médico disse que era uma coceira. Uma coceira viver. Ele falou? O médico falou? Eu nunca ouvi falar também não. Não existe. Porque é tipo assim, porque o eu não é, né? Ou eu não é. Ainda mais pneumonia, né? Que você tem. Cara. Não, assim, agora isso não existe. Eu peguei a fotografia, eu olhei. Uns pontos aqui, tá? O que é isso? Aí eu falei, pode ser, mas não é certeza, não, isso não existe. Aí você falou pra ele. Falei, não, aí eu parecia um cara muito inteligente. Muito inteligente. Aí eu já ficou preocupado. Eu não fiz coisa errada. E a gente ficou correndo. A minha pneumonia bateu.
Mas ele chegou a ficar internado? Não, tipo assim, antes, ou não, ele pegou. Olha. Eles não queriam internar porque ele estava dando falso negativo. Deu positivo no quarto. Sério? No quarto? É como eu fiz. Isso ano passado, um tempo já. Mas eu também, quando eu fiz, eu acho que deu um falso negativo, porque eu acho que eu senti algumas coisas. Eu nem estava tendo aula presencial, estava tudo online. Mas é isso que acontece, assim, infelizmente, muitas vezes. E ainda bem que vocês tentaram não, né? Recorreram ao outro, tentaram procurar outros profissionais. Aham. Acho que foi um estágio assim, foi sofrido. Eu imagino. Não desejo para ninguém. Eu imagino. Mas assim, eu tenho tudo no negócio de política. Tudo. Pesando. Então, aí nesse caso, aí eu encaixo um pouco o que a gente está falando aqui, né? Porque se eu conheço o meu paciente. Vamos lá. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. O que você está falando é legal. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Pessoal, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Bom, meu paciente, tá aí. Coisas que eu preciso saber sobre ele, principalmente se ele é doente ou não. Se for doente, quais são as características dessa doença? Lucas, geralmente, um exemplo, né? A gente fala de Alzheimer daqui a pouco. É a doença X, beleza. Como é que essa doença atua? Essa doença atua do jeito Y. Ótimo. E como é que ela atua? Como é que ela se manifesta no seu paciente? E se manifesta de um jeito B, de um jeito diferente. Tem algumas características, mas especificamente no meu paciente é assim que funciona. Tá bom. Tem tratamento? Tem. Que tratamento é esse? O paciente está fazendo o uso correto? Se não, a gente consegue consertar. Enfim, aí, quando eu vou fazendo essas perguntas, o que melhora? O que piora os sintomas? O que a família faz normalmente quando ele tem esse tipo de comprometimento? Quando eu começo a levantar essas informações, eu começo a conhecer um pouco mais o quadro específico do meu paciente. E aí, de fato, você... vou usar um termo aqui, mas aí... não me entenda mal, mas aí acaba que você fica... cabeçudo, assim, tipo, você fica... Manja, você não é mais um leigo, é alguém que conhece do assunto, que tem informações e que, por não ser mais ignorante, consegue oferecer um cuidado melhor. Eu vejo alguns cuidadores assim, é o que eu falei, né? O cuidador diferenciado, gente, é essa pessoa que foge só do comunzão. Dá banho, dá comida, trocar de roupa. Dá banho, dá comida, trocar de roupa, dá remédio. Isso aí não, tem que ser mais. E aí, esse é um caso. Olha quem foi, o que fez, como é o relacionamento com a família, tem familiar, não tem. Como é que é, e aí, quem foi, como é que qual que é o nível intelectual dele, mudou com a doença ou não, e eu começo a ter uma série de informações que com certeza vão ser muito úteis no meu trabalho, né? Assim, na minha atuação enquanto cuidador. Toda a medicação que eu estava tomando, assim, eu olhei aquilo e eu já sabia que a situação era grave. Que era difícil. Gravíssima. Assim, no caso do Covid, quanto mais remédio você toma, a situação não é geralmente porque porque é para fornecer ao corpo as condições que ele não tem. A gente tenta dar um up. Mas uma pessoa com 100% de oxigênio, eu não recebendo 5%. Nossa, que doideira.
Eu já sabia que Tava, a assim, gente tem a fé, né? A gente tem que lógico. procurar alguma coisa que a gente acreditar que vai Melhorar, os seres humanos. Né? claro. Mas a gente, eu mesmo, não acho que vai ganhar. Então a gente já, tudo que você fala, né? A gente tem que conhecer um pouquinho, igual como ele era diabético. Ele era diabético. Hipertenso, tinha uma, como que chama? Uma hernia aqui no estômago. E a hernia de hiato. Então, a gente não é tão leigo para saber essas coisas. E o que acontece? Por exemplo, diabetes, e tem alguns estudos já mostraram que depois, você deve saber disso, depois que, assim, eu tive Covid, me recuperei, dentro de 6 meses após essa recuperação, principalmente pacientes diabéticos, boa parte deles acabam morrendo. Por consequências, porque o diabetes joga lá embaixo o sistema imunológico. Então, o meu corpo não tem tantos soldadinhos, não tem tanto poder assim para combater, ainda mais uma infecção, por exemplo, bacteriana aqui. 75? É. A gente está chegando certo, mas não deu não, a pressão dele começou a cair. A pressão? A pressão arterial, a gente sabe que quando começa a cair, não é bom. Não é bom. A alta não é boa, mas a baixa, ele estava 7,5. Nossa, baixa mesmo. Baixa. Então, assim, é o que você falou, né? A gente tem que saber conhecer o paciente. Conhecer, ter informações e saber o comportamento. E saber qual que é o real estado. Porque quando eu sei, assim, às vezes, achei legal o que você falou, assim, trazer para as meninas, ela está contando um caso de uma pessoa que ela conheceu e que infelizmente morreu por conta do Covid, infecção bacteriana, né, pneumonia e tudo mais. Mas assim, o que você falou legal, nós precisamos entender que existe sim um lado místico, a questão da crença, da espiritualidade, isso é ótimo. Mas o cuidador precisa muitas vezes olhar também com essa questão biológica. Agora, olha, eu vou usar a minha... Então, para quem tem religião, né? Olha, eu vou usar a minha fé com toda certeza. Mas o meu paciente ainda é também um ser humano físico. E de acordo com o diagnóstico, com o tratamento, a ciência caminha por isso, por isso e por isso. Vou usar a fé e mais a minha atuação com o brilhantismo para tentar me reverter. Mas talvez não seja suficiente. Não significa que eu falei na missão, porque tem quadros que a gente não consegue reverter. Então, assim, a morte do paciente nem sempre indica a falha da missão do cuidador. Por quê? Porque tem quadros que a gente, nem mesmo com medicamento, nem com o melhor tratamento do mundo dá para reverter. Uma coisa assim que me deixou paz foi que eu consegui manter a calma. Legal. Manter a paz. Sim. Então, eu passava tranquilidade para ele, quando ele estava só com aquela máscara perene, sabe? Aquela de alvoroço. Eu falava para ele, não, vai dar certo, olha. Aí você estava conversando muito com ele. E ele estava em paz. Em paz também. Em paz. Eu conversando, eu via que a coisa não estava boa. Claro. A gente percebe. Tem um monte de dedicação forte. Eu sabia que aquilo ali ia evoluir. Lá no mundo, né? Motivação. E foi o que ocorreu. Esse senso analítico que transcende, às vezes, essa questão da crença é importante também. Então, eu sempre falo, né? A gente tem que procurar realmente olhar para o paciente de pontos de vista diferentes.
né? O espiritual, o social, o emocional, que foi o seu caso, o apoio emocional é fundamental. Com certeza. Eu sempre lembrava das aulas. Aham. Então eu lembrava. Isso. Eu trabalhei isso. Trabalhando. Isso assim, é importantíssimo. Só que depois também que seja de uma fortalecimento dele, eu fiquei bravo. Psicologicamente, eu tive crise de ansiedade. Eu imagino, né? Só que, graças a Deus também, eu não sei tomar remédio. Legal. Eu consegui, eu mesmo trabalhar minha cabeça. Legal. Eu estou conseguindo até o momento. Legal. Tentando ficar em paz. Uma inteligência emocional, né? Assim, saber, uma resiliência. Resiliência é a palavra. Saber lidar com as adversidades, né, da vida. A empatia, o humor. Claro, porque agora, quem passa sabe, né? Com certeza. Bom, Mas eu agradeço muito. imagina. Isso é importante, Elaine. Que bom que ajudou. E é isso, é o que eu falei, né? Nem sempre perder o paciente é um sinal de falha nossa. E a nossa vida, por mais difícil que pareça, precisa continuar, ter um novo significado, né? Não do mesmo jeito, mas a gente, em algum momento da vida, aos poucos, a gente vai tentando dar um novo significado, né? Mas é legal. Bom, alguns sinais e sintomas, né? Que o cuidador precisa estar atento, alerta. E até uma coisa legal, ó, nesse caso aqui, né, do AVC, para ambos, tá bom? Então, tanto para o isquêmico quanto para o hemorrágico, serve. Fraqueza ou formigamento da face, isso é muito comum. Meu rosto parece que está formigando, está meio fraco, está estranho, não consigo mexer muito bem, parece que esse lado está mais lento, está mais pesado. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Não sei se vocês sabem, eu acredito que sim. Mas é sempre o oposto, ó. Então você tem aqui o nosso cérebro, né? E ele sempre é em X. Os prejuízos do nosso cérebro em relação ao nosso corpo sempre é de forma cruzada. Lucas, o que você está querendo dizer com isso? É simples, ó. O que acontece do meu lado, por exemplo, nesse caso que vai do lado esquerdo, então o paciente está de frente para a gente, tá? Aqui são os olhos dele, ó, e aqui é a nuca. Então, o que acontece do lado esquerdo, então o AVC aconteceu do lado esquerdo. O lado direito fica comprometido, né? É cruzado, é um X. E, obviamente, o que acontece do lado, nesse caso aqui, do lado direito do paciente, o lado esquerdo sofre os prejuízos. Então, é sempre invertido. Então, assim, ó, começou a ter um negócio aqui estranho desse lado direito meu, no caso. Tá meio lenta, aqui, assim, sei lá, começou uma dor aqui meio estranha, e de repente eu não consigo mexer muito bem no meu lado esquerdo. É um fortíssimo indício de que tem provavelmente o que está acontecendo no AVC. Porque por conta dessa comunicação cruzada. O lado direito impacta o lado esquerdo, e o meu lado esquerdo aqui, né, do meu hemisfério esquerdo do cérebro, compromete o lado direito do meu corpo. Seguinte. Aqui, né, formigamento do braço, na perna, especialmente um lado do corpo, porque se o AVC está de cá, vai ser do lado oposto que eu vou ter esses formigamento, né, fraqueza. Confusão mental, óbvio, a Eliana falou, a Elane falou. A minha habilidade para perceber o ambiente onde eu estou, a minha capacidade vem de onde? Do cérebro. Se esse cérebro que me faz entender onde eu estou, quem sou eu, quem é meu professor exato, onde eu moro, todas essas análises quem permite é o cérebro. Só que se esse cérebro acaba de sofrer um acidente, adivinha
tudo isso fica comprometido. Eu fico confuso. Não sei onde estou, não sei quem sou, não sei onde moro. Por exemplo, não sei quem é minha esposa, não sei nada. Fico aéreo, não sei, muitas vezes não sei nem como andar, eu fico confuso, perdido. Essa confusão mental acontece geralmente em casos de acidente vascular encefálico. Alteração da fala, as meninas falaram, né, sobre a linguagem. Por um lado, da fala, ou seja, a forma com a qual eu me comunico. Por outro lado, compromete a compreensão. Eu não consigo compreender o que a Elaine está dizendo. Não entendo o que a Silvaneide falou. A Silvilei me fez um gesto para mim, mas eu não consigo compreender, porque o meu cérebro foi danificado. Então, tanto em expressar, em querer passar uma mensagem, quanto em receber e interpretar uma mensagem, tudo isso fica comprometido. Porque a gente só entende o que o outro diz, ou o que o outro expressa, porque tem um cérebro que trabalha com esse tipo de linguagem. Aham. Aham. Pausadamente, devagarzinho, falando. Exatamente. Não consegue compreender, né? Isso, porque quando a gente fala bem devagarzinho, como ele ia juntando. A Elaine falou que no início, esse senhor, o professor da USP, ela tinha que conversar com ele pausadamente, devagarzinho, bem assim, como se fosse tipo soletrando para que ele pudesse entender. Hoje não, né? Porque ele já, graças a Deus, melhorou. Alteração na visão, obviamente, porque eu também só consigo perceber o que estou vendo por causa do cérebro. É ele quem me permite interpretar cores, interpretar aquilo que eu vejo, perceber o que eu capto pela visão, né? Alteração do equilíbrio, como a Eliana falou, na coordenação, ocorre muitas vezes tontura, alteração no andar, né, na marcha, como o paciente anda, não consegue andar direito. Imagina, não é porque você está com o lado comprometido. Perde seu equilíbrio, fica mais fraco, e aí, nas pernas, porque isso impacta a forma que o paciente anda. Ele, como eu falei, como se tivesse tipo um reset. Esqueceu como faz. E aí tem que voltar aos poucos para treinar o cérebro novamente. Dor de cabeça, aí você falou, súbita, intensa e sem uma causa aparente. Estava tudo bem, de repente começou a doer. Nossa, que dor foi essa? Dor forte, um exemplo. É uma dor de cabeça, né? Súbita, sem uma causa aparente. Estava tudo bem, de repente começou a doer. É uma coisa que eu também preciso ficar atento. Principais fatores de risco ou fatores causais. Aqui, ó. No topo, né? Hipertensão, diabetes. Uma coisa do diabetes, gente, é que diabetes, por conta do excesso de glicose, entre aspas, de açúcar no sangue, a gente vai falar dessa doença daqui a pouco. Não hoje, acho que na aula que vem. Mas na aula que a gente fala. Por conta do excesso de açúcar, entre aspas, de glicose no sangue, os vasos começam a sofrer mini rachaduras. Então, a artéria, as veias, os vasos, começam a ter prejuízos na sua estrutura. Portanto, ficam mais frágeis. E aí, vamos dar um exemplo aqui. Se o paciente é hipertenso, de vez em quando dá um pico de pressão, e esses vasos estão frágeis, se der um pico, fica mais fácil de romper, por exemplo. Tá bom? Colesterol alto, porque permite o acúmulo de gordura dentro das artérias, a gente já falou sobre isso. Sobrepeso, obesidade, aqui o danado, ó. Cigarro, né? Tabagismo. Etilismo, idade avançada,
Então, isso aqui é quanto maior a chance, quanto maior a idade, mais chance o paciente tem. Por que, Lucas? Porque o sistema cardiovascular está mais frágil. E geralmente a pessoa, quanto mais velha, mais chance tem de ter, por exemplo, pressão alta, ou de ser diabética. Você começa a ter uma soma de fatores, né? Bem importante isso, sedentarismo, uso de drogas ilícitas, histórico familiar, mulheres que tomam anticoncepcional por conta de trombos, né? E ser homem, né? Ser de sexo masculino. O que causa? Geralmente, olha aqui, falando do hemorrágico especificamente, como a Elane mencionou, a pressão alta descontrolada pode fazer com que a artéria se rompa, tá bom? Porque a artéria tem um limite, e se a pressão interna é muito grande, ela não consegue segurar, conter, aí explode. Ou até mesmo a ruptura de um aneurisma. Mas também outros fatores podem acontecer. Hemofilia, como eu falo disso, dificuldade de coagulação. Então assim, ó, se o paciente se corta, não coagula. A hemorragia pode levá-lo à morte rapidamente. Não consegue coagular, não consegue parar de sangrar. O corpo dele não estanca naturalmente a hemorragia. Então, não podia, né? É bem sério. Hemofilia é ferimentos na cabeça ou no pescoço, tratamento com radiação para câncer, arritmias cardíacas, doenças das válvulas, defeitos congênitos, ou seja, a pessoa já nasceu com defeito, né? Algum defeito no coração. Vasculite, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, e por aí vai. Deixa eu só ver se tem uma coisa aqui. Não. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que a AVE tem alguma coisa a ver com demência? A gente vai falar de demência daqui a pouco. Mas assim, vocês acham que uma pessoa que teve um AVE pode ter algum tipo de demência? Alzheimer é um tipo de demência, mas tem outros tipos. Você acha que é possível? Tá bom. E vocês de casa, o que é que vocês acham? Meninas, o que é que vocês acham? É possível? Será que tem alguma coisa a ver? Sim. Por quê? Tem um tipo específico de demência, que é a demência vascular. Então, principalmente pacientes que sofreram AVE, em algum momento da vida, como tiveram um problema vascular no cérebro, esse paciente pode começar a ter demência assim. O que é demência, Lucas? Já vou adiantar, vou falar daqui a pouco, mas eu já adianto. Demência é um quadro onde o paciente tem uma perda de memória progressiva. Então, cada vez mais a memória vai sendo prejudicada. Cada vez mais o paciente vai ficando mais esquecido. E este esquecimento causa prejuízos no dia a dia dele. Esqueci o fogo ligado. Todo mundo esquece em algum momento da vida. Mas todo dia até não, aí tá errado. Por quê? Porque, por exemplo, se eu deixar o fogão ligado e eu tiver um forro PVC, talvez o calor faça pegar fogo na minha casa. Então, eu tive um prejuízo na minha vida, um prejuízo no meu dia a dia, por consequência de um prejuízo de memória. Então, a falta da memória, ou essa queda da memória, que é progressiva, fez com que eu tivesse um problema na minha vida. Esqueci de comer. Achei que já comi, não comi. Vou ficar desnutrido. Ou já comi, esqueci, comi, como de novo. Vou passar mal. Saio para comprar pão, não lembro como volta para casa.
vou ficar perdido, posso ser atropelado, ficar desorientado. Então, prejuízos que acontecem no dia a dia do paciente por conta dessa dificuldade de memória. Daqui a pouco a gente fala disso, tá bom? Então, sim, é possível que esse paciente desenvolva demência, especificamente aquela demência chamada demência vascular. O diagnóstico é feito por meio de exames de imagem, né? E a ideia é permitir a identificação da área do cérebro que foi afetada. E o tipo do AVC que aconteceu. Foi hemorrágico, foi isquêmico, por aí vai. Tomografia computadorizada de crânio é o método de imagem mais utilizado para avaliação inicial do AVC isquêmico agudo, porque demonstra sinais precoces de isquemia. Mostra que em alguns pedaços do cérebro não há sangue, ou a circulação não está acontecendo naturalmente. Essa é a ideia. Vamos lá. Bom, cuidados que o cuidador precisa ter para com esse paciente. Geralmente o paciente apresenta sequelas, como as meninas disseram. Nesse caso, o que eu preciso estar atento? Entender quais são essas sequelas e garantir para o meu paciente uma vida com qualidade. Assim, houve um comprometimento da fala. Preciso encontrar formas de me comunicar com o paciente. Houve um comprometimento da questão motora. Ele não consegue andar muito bem. Preciso auxiliá-lo na marcha, no caminhar. Não consegue tomar banho sozinho. Então vai lá, eu, cuidador, vou auxiliá-lo a tomar banho. Né? Basicamente é permitir que o tratamento aconteça e estimular a questão motora, a questão cerebral e por aí vai. Agora, a gente vai falar de um cara que eu gosto bastante, que merece muita atenção também. Alzheimer, ou o pessoal mais chique fala Alzheimer. Mas basicamente, vamos lá, antes de eu falar o que é, né? Dei uma dica já no início da aula e acabei de dar outra dica. O que vocês acham que é Alzheimer? Opa. O que vocês acham que é Alzheimer? Professor. Olá? Professor, vou responder. Oi? Perdão? Eu vou responder. Manda bala. Fala aí. Eu acho que é um tipo de demência, porque é através das mortes do neurônio, né, que a pessoa começa a esquecer das coisas. Agora o nome Alzheimer é por causa de um médico. Não sei se é alemão, russo. Olha! Que legal! Tá bom, tá certo. Obrigado. Quem mais? Certinho, Silvaneide. Quem mais? Ninguém? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Realmente, Silvaneide disse é uma demência. O Alzheimer é uma demência. E como eu falei para vocês, as demências são um grupo de doenças, tá? Então, o Alzheimer faz parte desse grupo, mas ele não é o grupo. Existem outros tipos de demência. Corpus de Levy, demência mista, demência vascular, Alzheimer e vai outras aí. Demência da doença de Parkinson, a gente vai ver no final dessa apostila. Enfim, vários tipos. Eu falei 5, né, mas tem outros aí. Então, o Alzheimer é um tipo de demência. Como toda demência, o que o Alzheimer faz? Via de regra, compromete a memória do paciente. E esse comprometimento da memória piora conforme o tempo passa. Então, é um prejuízo acentuado, progressivo, avança, né? Em progresso, avança. É um comprometimento da memória progressivo que vai comprometer a vida do paciente.
Tá bom? Então é isso aqui, eu coloquei aqui, ó. Um prejuízo progressivo da memória que compromete a vida diária do paciente. Tá bom? E entendam vida diária, acho que eu falei para vocês, né? Falei para vocês um dia desse, mas não custa relembrar. Lembrando, né? Quando eu falo comprometimento da vida diária, a gente tem que entender que existem alguns tipos de atividades que o paciente deixa de fazer. Tem as atividades básicas e as atividades instrumentais. Atividades básicas são aquelas que o paciente precisa fazer para viver. Comer, tomar banho, coisas assim que precisam acontecer, senão morre. Atividades básicas são aquelas relacionadas à vida, a sobreviver. Existem as atividades instrumentais, que são aquelas que complementam as atividades básicas. Ir ao mercado, usar o celular, usar o carro. Tem as habilidades sociais, que eu não vou falar, mas assim, gente, todas essas habilidades são comprometidas por causa do Alzheimer. Né? Da demência, mas aqui nesse caso especificamente do Alzheimer. Seguindo. Então, é uma doença neurodegenerativa. Neuro faz menção ao cérebro. Degenerativa, que vai corroendo. Exatamente. Então, ó, tá aqui, né? Progressiva ou degenerativa. Então, avança e conforme avança, vai destruindo. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Pasmem, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, tá. Olha só. Vejam essa imagem. Viram? Não estou vendo nada diferente aí. Né? Olha só. Eu tenho dois tipos de cérebro. Não, ele é grosso. No caso, eu tenho... Ó, esse aqui não tem elástico. Aí. Eu tenho um saudável e um com Alzheimer. Vejam a diferença do tamanho. Acabei de falar para vocês que o Alzheimer é degenerativo. O que ele faz? Vai destruindo, corroendo. Está aqui a prova. Um cérebro saudável e um cérebro com Alzheimer, que foi todo danificado, né, prejudicado. Aí, mais uma imagem. Ó. Um cérebro normal, saudável, e um cérebro todo destruído, corroído, arrebentado, né, pela doença de Alzheimer. Mais uma. Vejam a diferença, e por aí vai. Tá? Então, o Alzheimer é uma demência neurodegenerativa, é uma doença neurodegenerativa progressiva que se manifesta de algumas formas. Vamos lá, quais são essas formas, professor? Deteriora a cognição, linguagem, raciocínio lógico, orientação no tempo, no espaço, organização, planejamento, memória, atenção, tudo isso, infelizmente, vai, conforme o tempo passa, acabando, tá? Sofrendo prejuízo. Então, eu tenho um comprometimento da cognição, um comprometimento da memória de curto prazo, isso é no início, tá? Então, eu vou perguntar. Ia perguntar depois, vamos perguntar. Quais são as duas principais características para eu começar a desconfiar que o meu paciente tem Alzheimer? Memória, perfeito, Elaine no ponto. E a outra? Essa é a famosona principal, tá correto? Problema de memória. Cara, conforme... semana passada, esqueceu determinada coisa.
Essa semana esqueceu de novo. Realmente, aí você vai vendo que a memória está prejudicada. E a outra? Ela lembrava coisas que são do passado. Ela lembrava do presente. Coisas do passado. Só lembrava de coisas... Tipo, quando ela era criança. Tá bom. Namorado. Mas não lembrava do filho. É bem isso. Geralmente se lembram, às vezes, os filhos mais velhos, tipo do primogênito, às vezes, dependendo do estágio. Mas o caçula, neto, cachorro, nada. Onde moram, dependendo, tipo assim, mudaram recentemente. Mudaram há 10, 15 anos, não lembra mais. Ainda acha que é na fazenda, ainda acha que é no antigo endereço. Realmente, isso tem uma causa, eu vou falar o porquê. Mas, assim, geralmente esses pacientes têm duas características principais. Uma é a memória, prejuízo da memória, você começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. O outro, mudança do comportamento. Ficam mais agressivos. Fica. E aí você fala, cara, mas essa pessoa sempre foi dócil. Assim, sempre foi amável, respeitosa, cordial, assim, sabe? Sei lá, a pessoa sempre foi legal, de boa. Aí eu comecei a frequentar, ela começou a me expulsar da casa dela, gritar comigo, falar que ela que mandava lá. Começou a bater na cabeça, começou a me xingar, me jogou umas... Essa pessoa batia? O que é? É uma mudança de comportamento. Então, mudanças comportamentais ou prejuízos da memória devem acender um sinalzinho de alerta em mim. Ou mudanças comportamentais, o que é isso, Lucas? Novamente, você tem que conhecer o paciente, senão você não vai saber se ele mudou. Como é que eu vou saber que o paciente nunca foi daquele jeito, se não do jeito que ele sempre foi? Preciso saber, tá bom? Então, essas são as duas principais portas de entrada, ou pelo menos as duas principais formas que a doença começa, é o início, tá? Começa a colocar sua carinha. Mudanças do comportamento e também prejuízos acentuados da memória. Especificamente, memória do curto prazo. Aí, bate o que você falou. Olha, tudo o que aconteceu aqui e agora se perde. Acabei de dar comida para ela, tem 20 minutos. Tá aqui ela pedindo comida, falando que não me deu, que eu não dei. Dei banho, ela tá com o cabelo molhado. E tá falando que eu não dei banho, que quer tomar banho. Ou seja, curto prazo. Acabou de acontecer. Aconteceu, né, recentemente. E o paciente esqueceu. Teve um prejuízo na memória de curto prazo. Aconteceu agora, no curto prazo. Acabou de acontecer. E as memórias mais antigas, mais remotas, mais tenras, ficam preservadas até o momento da doença. É por isso que o paciente sempre vai lembrar da mãe, do pai, de onde nasceu. Muitos se lembram do dinheiro, porque vê dinheiro desde cedo. Né? Assim, dinheiro está na nossa vida, né? De uma forma ou de outra, desde cedo. Se lembram de músicas antigas, sempre ficam falando do passado. E aí você fala, cara, então ela tá tirando onda comigo. Porque tudo que ela fala é verdade, mas ela está falando das coisas antigas. E de agora ela não fala. Ela está com rolo. Não é que ela está com rolo. É porque o cérebro dela perdeu as informações da memória do curto prazo. E as únicas informações de memória que o cérebro tem, até o momento, mas daqui a pouco não vai ter nem isso, são as informações mais antigas, são as memórias do longo prazo. Quando a pessoa era criança, e por aí vai. Alô, até mesmo lembro da juventude, da adolescência. Então, é uma deterioração da cognição, da memória de curto prazo, e também apresenta sintomas neuropsiquiátricos e alterações comportamentais que vão piorando conforme o tempo passa. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso começa a andar errado. Eu vou mostrar uma foto para vocês. E aqui que acontecem os fragmentos da proteína mal cortados que são tóxicos. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Ó. Isso é o neurônio. A gente acabou de falar do neurônio
900, esse é o cara. Esse é o neurônio, gente. Ó, eu tenho 2 neurônios. Um neurônio aqui em amarelo e um outro aqui em vermelho. Você pode perceber, ó, que eles estão se comunicando. Estão entrelaçados. Há um ponto em que eles estão próximos. Por que se aproximam, Lucas? Para dar continuidade na comunicação. É assim que se falam. Então, isso acontece no seu e no meu cérebro. Está acontecendo agora, inclusive. A todo tempo. É assim que eles trocam informações. Então, um passa a informação para o outro, que passa 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 para o outro, para o outro, para o outro. Aí você consegue, por exemplo, falar. Consegue se movimentar e por aí vai. Tá certo? Então, estão assim, próximos, como você pode ver nessa imagem, ó, porque estão fazendo o que a gente chama de sinapse. Exatamente. Que é a comunicação entre os neurônios. Lembra que aqui, ó, estavam próximos. Esta imagem é uma aproximação, como se tivesse dado um zoom, para ver como exatamente se dá essa comunicação entre eles. Como é que se falam? Por estímulos bioquímicos, elétricos e por aí vai, né? Mas, especificamente, aquela sinapse lá que eu falei que a comunicação é isso aqui, ó. Tem um espaço entre eles, e aí um libera informação e o outro pega essa informação. Um solta, ou um emite, um transmite a informação e o outro recebe, capta, pega essa informação que vai passar para o outro, que vai captar, que vai passar para o outro, que vai captar a informação, que passa para o outro, e aí isso acontece em escala, né? Só que, quando a gente fala do Alzheimer, acontece um acúmulo de proteínas que são mal cortadas. E este acúmulo de proteínas é tóxico. Tá vendo aqui que esses neurônios têm um negocinho verde? Aquela outra imagem que eu mostrei para você não tinha nada verde, ó. Não tinha nada verde entre eles. Olha aqui agora. Ó. Por que isso acontece, Lucas? São essas proteínas mal cortadas que começam a se acumular e esse acúmulo é tóxico, começa a matar. É aqui que começa a morte dos neurônios. E as falhas de comunicação. Vejam aqui, ó, vejam aqui vocês. Eu tenho um neurônio aqui e tenho outros 2 tentando se comunicar aqui. Só que neste caso, a gente tem aqui, ó, o emaranhado. Olha aqui onde que tem proteína mal cortada. Justamente na fenda sináptica. Justamente onde eles iam conversar, trocar informação, né? Vou chamar assim. Só que por conta desse acúmulo, eles não conseguem mais trocar informação. A informação não é passada adiante, que não é passada adiante, que não é passada adiante. O que acontece com você e comigo? Falhas. Por que as memórias falham? Porque a área do cérebro que é responsável pela memória de curto prazo apresenta isso aqui. Esse acúmulo dessas proteínas e de alguns emaranhados neurofibrilares ocasionam, né, geram dificuldade de comunicação e morte. Como são tóxicos, matam literalmente os neurônios. Só você ver a diferença. Ó. Um neurônio na doença de Alzheimer e um neurônio normal, saudável. Este está limpo, perfeito para comunicar-se, e o outro carregado, cheio de emaranhados, de toxina dessas proteínas mal cortadas que comprometem a sua comunicação. E a sua sobrevivência, né, inclusive. Por consequência desse lance, dessa toxicidade dessas proteínas,
ocorre a perda progressiva de neurônios. Os neurônios começam a morrer. Mas veja o que fala aqui, ó, em determinadas regiões. Ué, Lucas, então, os neurônios não morrem de uma vez em todas as partes do cérebro? Não. Começam a morrer em determinada parte, depois para outra, depois para outra, para outra. É isso, por isso que acontece, por isso que essas pessoas se lembram das coisas antigas, mas não das coisas do curto prazo. Porque a parte responsável pela memória do curto prazo é comprometida logo no início da doença. Tá bom? Então, essa perda progressiva aqui, ó, acontece inicialmente na parte responsável pela memória do curto prazo. Pela memória do aqui e do agora. Então, tem problema de memória, né? Raciocínio lógico, por aí vai. O SUS oferece tratamento. Tá? Com toda certeza, né, gente? E tratamento multidisciplinar. Porque há a necessidade de termos um tratamento multidisciplinar. Esse paciente começa a apresentar falhas em todo o seu corpo. E aí a gente vai precisar de profissionais de diversas áreas para poder proporcionar a esse paciente uma vida digna. Fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, né? A galera da nutrição, a turma da medicina, a turma da enfermagem, o cuidador, a galera da gerontologia, enfim. O pessoal da educação física, a turma da terapia ocupacional, acho que eu já falei uns 6 ou mais profissionais, vários, para poder fazer o quê? Dar essa vida digna para o paciente, tá bom? E a ideia é que, além desse tratamento, existem também medicamentos. Então, eu tenho tratamento medicamentoso, tratamento por meio de remédios, e o tratamento não medicamentoso. Eu caso os dois e trato a doença. Não para curar, porque não tem cura, mas sim para retardar a evolução. Vai continuar avançando, mas a ideia é que eu consiga diminuir a velocidade dessa evolução. Então, a doença vai continuar avançando, cada vez mais o paciente vai ficar pior, mas por meio dos tratamentos medicamentoso e não medicamentoso, eu consigo lentificar a evolução da doença. Os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer devem ocorrer em tempo integral, né? Naturalmente, porque essas pessoas começam a ter problemas de memória, raciocínio, percepção, não conseguem interpretar as coisas que acontecem no seu dia a dia, não conseguem entender exatamente o que é que está acontecendo na vida dela naquele momento, e por aí vai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Não, vou terminar e eu faço a pergunta. Cuidadores, enfermeiros e outros profissionais familiares, até mesmo os que ficam fora, né? Mesmo fora dos centros de referência, hospitais, clínicas, podem se encarregar de detalhes relacionados à alimentação, ambiente e outros aspectos que podem elevar a qualidade de vida dos pacientes. Ou seja, temos uma equipe formada pelos familiares e profissionais para tentar fazer com que o paciente tenha essa vida digna. Essa é a ideia. Não vai ter cura, não, mas estamos preocupados em identificar o avanço da doença e fazer com que o paciente tenha uma vida com o melhor estado de saúde possível, desde em relação, né, à higienização, à alimentação, à qualidade de vida como um todo, ao conforto e por aí vai. Causas. A causa ainda é desconhecida, tá? Mas existem alguns indícios, né? A ciência acredita que é geneticamente determinada. Então, a genética parece ter um peso importante quando a gente fala da doença de Alzheimer. Pergunta: se eu tenho, por exemplo,
uma mãe que tem Alzheimer, eu posso ter Alzheimer? O que vocês acham? Assim, se a minha mãe tem Alzheimer, eu posso ter Alzheimer? Eu acho que Pode, né? Oi? Oi? Olá? Pode falar. existe a possibilidade Quem foi que falou? se o Você acha o quê? a possibilidade de ter sim o Alzheimer. Ah, tá, tem possibilidade. Isso. Tá certo, Mas tem a não possibilidade. tenho certeza também, né? Porque ainda não foi comprovado que é hereditário, assim, totalmente. Tipo, Você falou que tem possibilidade, mas não é certeza, né? Isso, tá certo. É possível? É possível. É certo que eu terei a doença de Alzheimer? Não. Não, porque depende de outras coisas mais. Não é só a genética. Mas entenda, se eu tenho o Pedrinho e a Maria, o Pedrinho tem pais com Alzheimer, o Pedrinho vai ter mais chance de ter Alzheimer. Pode ser que ele nunca desenvolva, mas ele tem mais chance. E a Maria, que não tem ninguém da família com Alzheimer, pode ter Alzheimer? Pode. Por conta de outras coisas que eu vou falar, tá? Vamos lá. O que vocês acham que pode diminuir a chance da gente ter Alzheimer? Então, fatores de prevenção. Então, assim, se eu estou preocupado e se eu não quero ter Alzheimer, eu preciso tentar fazer alguma coisa. Adotar algum tipo de, sei lá, fazer alguma coisa na minha vida. Quais coisas podem... Oi? Oh, perdão? A leitura, pode ser a leitura. Faz sentido, né? Faz sentido. Vocês sabem por que a leitura é tão importante? Ó, deixa eu ver se eu nunca procurei, tá? Mas se não eu... Deixa eu ver se tem a imagem. Se não tiver, eu... Quer ver? Eu acho que eu não vou ter o... aqui. Tem um... Agora eu não vou... Eu vou falar, não tem problema, eu falo. Mas tem uma... Recentemente, lançaram um estudo mostrando a importância da... vou pegar essa aqui, mas... Mostrando a importância da leitura. E o que os cientistas, os pesquisadores descobriram é que existem áreas do cérebro que só são ativas, né, só começam a funcionar, entre aspas, né, começam a voltar à sua normalidade, a funcionar, a ter conexões quando eu leio. Por isso que a gente tem, por exemplo, não vou falar isso. Não sei se vocês sabem, mas a geração atual, esse momento que a gente está agora, é a geração pela primeira vez na história, que os filhos têm um QI menor que o dos pais. Primeira vez na história. Aí não é o Lucas que está falando, pode procurar que você vai ver que existem pesquisas comprovando isso, tá? Por quê? Hoje em dia, sejamos sinceros, o adolescente, o jovem que seja, enfim, a pessoa vai ler ou vai preferir ver um vídeo? Vai querer ver um vídeo. Né? Vai querer ver um vídeo. Só que, por ver um vídeo, então a pessoa está lá, por ver um vídeo, ela não consegue ativar algumas áreas do cérebro. Porque ela não lê, ela só vê, só escuta, né? Vê e escuta. Mas quando eu pego, vou lá, Lucas, então você só tem que ler livro? Não. Pode ler também no Google, lógico, né? Pode ler no computador, que seja. Mas a leitura é uma ferramenta essencial para quem quer deixar o cérebro ativo. Essencial. Tanto em relação... Lucas, eu não entendo nada de português.
eu não sei me expressar. Aí eu vou trabalhar na casa de uns bacana, trabalhar na casa de um pessoal que tem grana, só que eles falaram que eu preciso falar melhor. Mas como é que eu faço isso? Lendo. Mas o que tem a ver? Tudo. Porque quando você lê, você aprende, por exemplo, a conjugar o verbo. Você sabe que há necessidade de ter uma concordância. Então, eles leram, elas levaram, ele fez. Concordância, por exemplo. E aí, eles fizeram, por aí vai, né? Então, quanto mais você lê, mais... Alguém falou alguma coisa? Não? Quanto mais você lê, mais você tem informações, melhor é o seu vocabulário, melhor funciona o seu cérebro. Então, realmente, a leitura é um mecanismo essencial para quem quer trabalhar com formas de prevenção. Tem. Isso era a segunda coisa que eu ia falar. Exercícios para estimular a nossa cognição. Então, exercícios para estimular a memória. Tem vários jogos, né? Exercícios para estimular a linguagem. Não só a linguagem falada, né? Porque a gente tem 3 tipos de linguagem. A oral, ou a verbal, né? Não verbal e a escrita. Então, exercícios para estimular esses 3 tipos de linguagem. A linguagem do falar, a linguagem verbal, né? A linguagem que não é falada, é percebida, que quando o meu corpo fala, também tem que trabalhar esse tipo de coisa. Por exemplo, mímica, né? E por aí vai. E a linguagem escrita. Trabalhar a linguagem... Não sabe escrever direito, né? Lucas, eu não tive uma escola boa. É difícil. Eu mesmo, quando fui para a faculdade, sofri muito. É como eu sempre fui curioso, eu aprendi muita coisa na raça. E dá para aprender, gente, tá? Então, a boa notícia é essa. Então, assim, se você não teve uma boa escola, se você não tem uma boa base, hoje, se você usar a internet, você consegue aprender, tá bom? Vai por mim. Consegue se dar bem e, às vezes, até melhor do que pessoas que estudam em escolas pagas. Certo? Experiência própria. Bom, exercícios para estimular a linguagem, para estimular a atenção, a concentração, o raciocínio lógico, o raciocínio matemático. Tá certo? Um exemplo, ó. Vamos ver se alguém consegue resolver isso aqui. Vou facilitar. Já vou dar a dica que é MMC. Alguém consegue resolver isso? MMC. Como resolver? Entendeu? Isso é um tipo de exercício que... Eu falo que eu estou fazendo isso. Que você... isso, mínimo múltiplo comum. MMC, legal. Aqui vou pôr aqui embaixo, ó. MMC. Mínimo múltiplo comum. É bem antigo. E aí você tem que fatorar. Então, começa pelos números primos. Vou dividir por 2. 2 por 2. 1. 5 não dá, repete. 6 por 2. 3. 9 não dá, repete. Algum aqui por 2? Não, Lucas. Aí eu vou por 3, então. Repito 1. 5 não dá. 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Volto. Oi? É muito chato. E aí você vem 1. O 5 você tem que repetir. Dá 1. Dá 1 e vem aqui e faz o 5. Vai dar tudo 1. Depois você pega aí, faz a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Né? 18 vezes 5, aí eu tenho que fazer aqui. Mais 5 vezes 10, 50.
5 vezes 8, eu já sei. Eu já sei o que é. Não vou falar para não passar vergonha, mas eu sei o que é. Vamos lá, opa. Vamos lá, 18 vezes 5. 5 vezes 8, 4. Aí, acertar. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Então, o mínimo múltiplo comum daqueles que eu passei é 90. Então, esse tipo de exercício aqui parece bobo ou qualquer outra coisa do tipo, mas retoma, por exemplo, a sua memória. Então, antigamente, você fazia na escola, equação primeiro grau, área do triângulo, área do quadrado, logaritmo, seno, cosseno, raiz quadrada, sistema de equação, raciocínio matemático. Forma de Bhaskara, teorema de Pitágoras. E aí, tipo assim, você fala, professor, esse cara tá louco. Tá nada. É o raciocínio matemático. Quando você começa a expor, a desafiar o seu cérebro diante desse, que literalmente são desafios, né? Principalmente porque não é na área de exatas, né? Mas quando você começa a desafiar, novas conexões são formadas. E aqui está o pulo do gato. Então, tem como prevenir? Eu posso sim adotar algumas medidas para tentar diminuir a chance. Exercício físico, alimentação saudável, por aí vai. Bom, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, porque existem outras formas, outras demências, como eu já falei. E é responsável por mais da metade dos casos de demência em idosos. Vamos lá. A doença evolui, como eu falei para vocês, e ela apresenta ou se dá em 4 estágios. Eu gosto mais de falar em 3, mas algumas pessoas dividem em 4. Né? Vamos falar os 4, entre aspas. Coisa importante. Eu ia perguntar, mas eu vou falar já, tá? Por conta do ar também. Geralmente, a sobrevida oscila de 8 a 10 anos, mas eu gosto mais de falar aqui, ó, de 7 a 12. O que é sobrevida, Lucas? Depois do diagnóstico, a pessoa vai morrer entre 7 e 12 anos. Então, teve diagnóstico lá em 2010, entre 2017 e 2022 a pessoa falece. Uma média. Entre 7 e 12 anos depois do diagnóstico. Lembra, não é uma doença que mata na hora. Aos poucos ela vai debilitando, fragilizando, comprometendo o paciente e até que ele morre, lógico. Mas isso leva um tempo, 7 a 12 anos. Tá bom? Estágios. É a forma inicial, a forma intermediária, a forma grave, e alguns chamam de fase terminal, que é literalmente o fim mesmo, né? Então, conforme a doença avança, pior o paciente vai ficando. Mais comprometido o seu corpo vai ficando, né? Claramente. Coloquei aqui entre aspas, não se fala mais mal de Alzheimer, mas simplesmente Alzheimer ou DA, tá? Principal característica, DA, né? Quando eu falo DA é doença de Alzheimer, né? Principal característica é a perda da memória recente, memória de curto prazo, somada, em alguns casos, à mudança do comportamento do paciente. Com a progressão da doença, vão aparecendo alguns sintomas mais graves. Perda da memória antiga. Entenderam? Então, no início, ele ainda se lembrava de coisas antigas. Agora, depois que o tempo passou, não mais. Professor. Vamos lá. Opa, alguém falou alguma coisa? Silvanei. Oi, pode falar. A minha paciente já está área. Ela já não consegue mais. Nossa, ela não faz o quê? Aqui falhou. Ela não faz o quê? Desculpa. Ela não consegue mais conversar. E ela não entende o que a gente fala para ela. Ela não consegue mais conversar e não entende o que vocês falam para ela. Isso. Silvanete que falou, né? Silvanete, realmente isso pode acontecer. Não só pode, como vai acontecer. Acontece é que, depende do estágio da doença, o paciente vai ter um certo tipo de comprometimento da linguagem. Então, no início, ele até consegue manter uma comunicação.
esquece aqui, esquece outra coisa ali. Mas em algum momento ele perde totalmente a capacidade de comunicação. Não consegue falar, e aí se comunica quando acontece simplesmente pelo olhar, né? Porque eles não conseguem mais interpretar, não conseguem mais falar, expressar. Lembra que a gente viu na aula de hoje? Expressar e compreender. Perfeito, Silvaneide. Essas duas capacidades, quando a gente fala de linguagem, ficam comprometidas no Alzheimer. Eu não consigo expressar o que eu quero e não consigo compreender o que você está querendo me dizer. Triste, né, gente? Então, essa memória antiga fica mais comprometida, ficam mais irritados. Uma coisa curiosa, tá? Para você não achar que é safadeza, ser vergonhice, desculpa a palavra. Geralmente, pacientes com Alzheimer, em um momento da doença, tem a parte do cérebro responsável pela libido acentuada. O que significa, Lucas? Significa que a parte responsável pelo desejo sexual é estimulada. Então, por isso que às vezes o paciente faz uma coisa ali, faz você talvez passar uma vergonha, e fala uma coisa ali, coloca a mão daqui, a mão dali. É por isso. Não é porque ele está querendo fazer aquilo, é que essa parte da libido fica acentuada, tá bom? Ocorrem também falhas na linguagem, como a Silvaneide falou, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço, onde estou, onde moro, em que cidade nasci, por aí vai, né? E no tempo. Que dia é hoje, que dá até hoje, agora é meio-dia, enfim, não consegue se orientar. Mais sintomas: falta de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes, ou pergunta ou afirmação, tá? Nem sempre ficam perguntando a mesma coisa, às vezes falam a mesma coisa. Sou formado, sei lá, um exemplo. Sou formado em medicina na USP, você sabia? Olha, eu já falei para você que eu sou formado em medicina na USP. Aí dá em 2 minutos. Eu já contei para você que eu sou formado em medicina na USP? Sou da turma de 76. Olha, eu já falei, e aí fica repetindo. Então, nem sempre ficam perguntando, às vezes ficam repetindo a mesma frase. Dificuldade para acompanhar conversões ou pensamentos complexos, acompanhar conversações ou pensamentos complexos. Claro, porque a compreensão da linguagem fica comprometida. Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, porque também, por exemplo, o raciocínio lógico, a percepção, dependendo se for um problema matemático, o raciocínio matemático também fica comprometido, né? Dificuldade para dirigir automóvel, até porque não sabem como é que voltam para casa, não sabem o que é mão, o que é contramão, não sabem o que é freio, o que é acelerador, não sabem nada, se perdem. Dependendo do estágio da doença, né? Dificuldades para encontrar palavras que exprimam as ideias ou sentimentos. Hoje eu estou... hoje, dificuldade, tá? Irritabilidade, suspeição injustificada, suspeitam de coisas sem justificativa, tá? Ficam, por exemplo, suspeitando do Lucas, mas não tem causa. Que justificativa tem para suspeitar de mim? Não tem, mas suspeitam. Agressividade, passividade, no sentido de são indiferentes. Então, a pessoa sempre amou o Mazzaropi, sempre amou, sei lá, Didi, não sei, alguém, Silvio Santos, sei lá, alguém. Aí, você está querendo dar uma animada nessa pessoa, você vai colocar o programa. E ela permanece indiferente. Passiva. Exatamente do mesmo jeito que estava. Passividade. Não tem muito desânimo, preferem ficar isolados no cantinho delas e por aí. Interpretações erradas de estímulos visuais.
veem algo e acham que é outro algo. Ou até mesmo estímulos auditivos, né? Tem uma tendência maior ao isolamento, a dificuldades e comprometimentos sociais e por aí vai. Bom, resumo das aulas de hoje, né? Dos capítulos de hoje. Acidente vascular encefálico, ou o antigo AVC, se dá de duas formas. Ou porque há uma obstrução da artéria ou um rompimento da artéria. Quando há obstrução, AVE é isquêmico. Quando há ruptura, AVE é hemorrágico. O isquêmico acontece em 85% dos casos, o hemorrágico em 15% dos casos, só que destes, 40% morrem. Tem tratamento medicamentoso e não medicamentoso, mas geralmente ficam sequelas, às vezes até irreparáveis. Preciso ter um olhar atento para entender que o meu paciente está agindo de uma forma diferente. Alzheimer faz parte do grupo de demências, portanto, é uma condição, uma doença que compromete a memória de forma que o meu paciente tenha prejuízo no seu dia a dia. E essa perda é acentuada, progressiva, intensa, não para. Cada vez mais avança. Cada vez mais a memória fica comprometida e, consequentemente, as outras partes da vida desse paciente também. Não tem cura, entretanto, tem tratamento, que é integral, que o SUS oferece tratamento, possibilitado por meio de vários profissionais. Tá bom? Fisioterapeuta, enfermeiro, cuidador, médico e por aí vai. Essa é a ideia. Formas de prevenção? Tem. Significa que eu não vou ter? Não. Mas você consegue ir prevenindo. Essa é a ideia, pelo menos. Alimentação saudável, exercício físico em dia, ou seja, não ao sedentarismo. Exercícios para estímulo do seu cérebro. A gente deu uma lista. A Elaine falou da leitura. Eu dei um exemplo aqui de um exercício matemático para que você consiga criar novas conexões e sempre expor o seu cérebro a desafios novos. Fujam do comodismo. O nosso cérebro é preguiçoso, é verdade. Mas não permitam que ele fique acomodado. Não, tem que sair da caixinha, tem que forçar. Aprender um novo idioma, aprender um instrumento, aprender a entrar num curso diferente e estudar uma coisa que não tem nada a ver com você e por aí vai. Você tá... Ah, você lê livro em espanhol? Que legal! Eu não tenho influência Aham. mas eu entendo. Em espanhol. Que legal! Eu leio. Isso, a Helena falou de ler livros em espanhol. Muito louco isso, é muito legal. É uma outra forma, porque agora você sabe que você vai... Vou dar um exemplo. Eu fiquei 2 semanas no Paraguai. E lá o pessoal tem... Aqui no Brasil também. Eu fiquei em Foz. Em Foz, o que mais tem ali em Foz é gente que fala espanhol, fala de tudo ali, né? Guarani. E aí, primeira vez que eu vi essa expressão, eu fiquei, caramba, o que esse cara tá falando? Um ratito. Um ratito nomás. E eu falei, um ratito? Eu falei, será que ele tá falando que tem um rato, né? É assim, porque eu nunca tinha ouvido, né? Não sabia. Eu falei, um rato. E eu caçando um rato. E ele falou, não, um ratito nomás. Aí depois eu entendi. Um ratito, ou seja, um momento, 1 minuto, não mais que isso. Só, dá um tempinho só, rapidinho, eu já te ajudo. Um tempinho, então um ratito. Fala, um ratito nomás. Aí, então, agora toda vez que eu brinco lá em casa, né? Quando eu falo, vai falar 1 minuto, dá um minutinho só, um ratito nomás. E aí você começa a olhar para as coisas de 2 formas. Olha, isso aqui em espanhol significa isso. No português, no BR, né? Significa aquilo. E aí você começa a expandir a sua conexão. As coisas que eu vejo não sei o que é. Exato. Eu não sei, vai procurar, né? Vou assistir... Olha, vou ver documentários no YouTube. Eu amo o português de Portugal. Então eu vejo documentários tudo em português. Vixe, eu sou inscrito em vários canais do YouTube.
de minimalismo, tudo em português, Portugal. Nossa, é muito louco. É bem legal. Então, assim, são formas da gente conseguir, de uma forma engraçada, alegre, criar novas conexões. Não precisa ser chato. Eu só preciso encontrar o que eu quero, o que eu gosto, né? Legal, idiomas é uma boa. É um ratito. Pessoal de casa, alguma dúvida, meninas? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A Silvia aí. Foi da hora que eu mexi com ela, né? Deixa eu ver. Ah lá, Silvia, ó. Entendo algumas coisas, só não falo. Silvia, então você tá comigo e com a Elaine aqui, ó. A gente tá no mesmo barco, então. Silvia. Alguma dúvida, meninas? De casa, tá tranquilo? Deu para entender?